Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 31 de julho. Estamos celebrando o 18º domingo do tempo comum. E a igreja nos convida a uma reflexão séria e profunda sobre a nossa relação com os bens materiais. O texto do Santo Evangelho é de Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, talvez o refrão do salmo responsorial da liturgia de hoje dá um pouco o sentido profundo desta celebração. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Isto é, a nossa segurança está unicamente em Deus. E aqui está o ponto fundamental da liturgia de hoje. Onde colocamos a nossa segurança? A primeira leitura da liturgia é do livro do Eclesiastes. O sábio repete o famoso bordão, o famoso slogan lá do livro do Eclesiastes: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Sopro, vento, vapor que desaparece. E o sábio se pergunta: o que adianta o homem trabalhar tanto, afadigar-se tanto, perder a sua saúde, a sua paz, as suas energias? Depois morre e deixa tudo aí em herança para outro que talvez nem tenha trabalhado. O sábio do livro do Eclesiastes nos ajuda a compreender que o ser humano deve trabalhar com dignidade, o trabalho deve ser fruto da sua liberdade, o trabalho não pode ser objeto de escravidão e de exploração dos outros, mas aquele que trabalha também deve usufruir, deve gozar do fruto do seu trabalho. Com a sua família, com a sua esposa, viver com dignidade, do suor honesto do seu rosto, mas, sobretudo, usufruir, gozar o fruto do seu trabalho. São Paulo, na carta aos Colossenses, há alguns domingos que nós estamos lendo a carta aos Colossenses, São Paulo nos ajuda a entender que a nossa segurança está em Deus. Aspirai às coisas celestes. Se nós ressuscitamos com Cristo pelo batismo, devemos aspirar, buscar as coisas celestes e não permanecermos escravizados pelas coisas terrestres. Aqui estão princípios fundamentais que norteiam, então, a nossa interpretação agora do Santo Evangelho. Alguém da multidão cobra de Jesus algo que parece até muito justo.
Este homem chega para Jesus e diz: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Tudo indica até que aquele homem foi vítima de uma injustiça. Provavelmente foi negligenciado na repartição da herança. A herança estava vinculada diretamente ao mandamento do honrar pai e mãe. A terra era a certeza da continuidade do nome da família. É interessante perceber que Jesus, embora certamente reconheça a importância da causa e muito provavelmente a retidão da pessoa que lhe suplica, Jesus de propósito não se coloca numa atitude de juiz repartidor de herança. Antes, ele nos conta uma parábola para falar do perigo da ganância e do perigo do acúmulo de riquezas. Isso é muito característico do Evangelho de Lucas. A riqueza e o apego a ela, para Jesus, especialmente no Evangelho de Lucas, é a raiz de muitas escravidões. O rico da parábola é um bom exemplo de alguém que perdeu o senso de confiança na providência de Deus. Perdeu o respeito pela própria consciência e pelo outro. Passou a confiar apenas nos bens materiais. Neles colocou toda a sua segurança. Há muitas pessoas que estão nesta corrida louca simplesmente para trabalhar mais, ganhar mais, guardar mais, acumular mais. Para isso, podem até sacrificar a própria saúde. Às vezes sacrificam o casamento, a família, os amigos. Como diz um provérbio oriental, há alguns que perdem a saúde para ganhar dinheiro e depois têm que gastar o dinheiro para tentar recuperar a saúde. Podemos até dizer com o Papa Francisco: quão pobre deve ser a pessoa que só tem dinheiro. É muito importante perceber na parábola que a morte se torna o elemento pedagógico a nos recordar que nós não somos eternos e absolutos. A morte está à nossa frente e ela pode nos devolver o sentido para a própria existência. Ela pode nos ajudar no processo de abertura aos outros, aos irmãos, à solidariedade, à partilha. Rico para Deus é quem vive uma vida cheia de sentido, marcada sobretudo pela solidariedade. Os discípulos devem ser livres diante dos bens materiais. O que é fortemente criticado por Jesus é a acumulação egoísta como garantia, como segurança da sua existência. A raiz do contraste entre os irmãos é a ganância insaciável, a cobiça que escraviza. Um projeto de vida fundamentado na acumulação de bens materiais não se sustenta, não tem base sólida. Tudo, na linguagem daquele homem da parábola, está marcado pelo pronome da primeira pessoa. Ele diz: a minha colheita, os meus celeiros, os meus bens. Já não há mais espaço para o outro e para Deus. Esse homem está fechado em sua própria cobiça. Perdeu o horizonte da alteridade. Somos chamados, então, a nos perguntar: o que é que conta mesmo na existência humana? O que é fundamental para nós? Para muitos, há somente o horizonte da materialidade. O ideal da vida se tornou algo como comer, beber, aproveitar e curtir a vida. Recentemente, na encíclica Fratelli Tutti, o Papa Francisco recordou alguns princípios fundamentais da doutrina social da Igreja. O Papa, ao constatar que a política se torna cada vez mais frágil perante os poderes econômicos transnacionais, ele também constata que partes da humanidade parecem sacrificáveis
em benefício de uma seleção que favorece um grupo humano digno de viver sem limites. Isso provoca, sobretudo, o abandono dos idosos, dos pobres, numa dolorosa solidão. Ele diz mais: os avanços positivos que se verificaram na ciência, na tecnologia, na medicina, na indústria, no bem-estar, sobretudo nos países desenvolvidos, às vezes são acompanhados de uma deterioração da ética e de um enfraquecimento dos valores espirituais e do sentido de responsabilidade. O Papa Francisco aposta na maior regulação da atividade financeira e especulativa e nas formas variadas de economia popular e de produção comunitária, inclusiva e solidária. Nesse domingo, portanto, com este princípio, aspirai às coisas celestes, trabalhai e usufruí dos frutos do seu trabalho honesto, mas ao mesmo tempo confiemos plenamente num Deus providente que não nos abandona. Não coloquemos nossa segurança nos bens materiais, nas apólices de seguro, nos carros, nas casas chiques, não. Estúpido, nesta mesma noite pedirão contas da tua vida. E para quem ficará tudo aquilo que tu produziste? Refletir sobre o bom relacionamento com os bens materiais é fundamental para nós cristãos, por causa da fé, por causa da ética, por causa do ensinamento social da Igreja, por causa da orientação bíblica, sobretudo de Jesus Cristo. Nós somos chamados a lidar bem. Deus não quer nenhuma família na miséria. Deus quer que todas as famílias tenham o pão de cada dia, vivam com fartura, com conforto, possam ter garantias para cuidar dos seus filhos, mas Deus não quer o acúmulo desenfreado, a perda do sentido da vida e, sobretudo, a exploração dos outros. Aproveitemos então para ler a Fratelli Tutti sobre a amizade social. Seria muito interessante também conhecermos aquilo que o Papa Francisco propõe. Um grande projeto e belo chamado A Economia de Francisco e Clara. Francisco aqui é São Francisco de Assis. O Papa tem uma proposta bonita para que a economia esteja a serviço da vida e não seja, na verdade, fonte de exploração, de discriminação, de exclusão e de negação de tantos filhos e filhas de Deus. Um abraço a você, um excelente domingo. Fique na paz. Que o Senhor os abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus nos permitir.